na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.
Paz, oração e união a todos os nossos amados e queridos ouvintes. Estamos aqui nesta noite no programa da Superintendência da Juventude e Restauração. Eu sou o irmão Tiago Machado, hoje estou como líder da sede internacional e aqui também comigo estão dois jovens aqui da sede internacional, o irmão Gidielson Oliveira e também o irmão Jober Godoy. Deus abençoe os nossos irmãos, obrigado por estarem aqui juntamente conosco, pela disponibilidade. Abro aí a oportunidade para vocês darem uma saudação também. Paz do Senhor a todos os irmãos, irmão Tiago e irmão Jober. Paz do Senhor, irmão Tiago, irmão Gidielson, a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí, mas esta oportunidade que Deus nos dá. Amém, glória a Deus. Então, já de imediato, nós gostaríamos de convidar todos os ouvintes a estarem compartilhando esta programação, também deixando aí o seu like, seu comentário. Nós gostaríamos que houvesse tanto uma interatividade aqui entre nós, né, como nós nos organizamos para que a programação seja interativa, como também com os ouvintes. Então, você pode deixar aí o seu like, o seu comentário, e certamente nós vamos procurar estar mencionando, respondendo ao longo da programação. E já de imediato, nós gostaríamos de mencionar aqui, irmão Gidielson, irmão Jober, o objetivo. E nós sabemos que numa programação, muitas vezes as pessoas elas vão entrando ao longo da programação, então nós vamos repetir este tema ao longo desta conversa. Nós vamos estudar hoje a respeito do perigo de não vencermos a própria vontade, né? O perigo de não vencermos a própria vontade. Este é o tema que nós vamos estudar nesta lição. Nós queremos, nesta programação, né, nós queremos compartilhar com os irmãos alguns exemplos a respeito disso, de pessoas que não venceram a sua própria vontade, a sua vontade própria, e por isso acabaram entrando em caminhos perigosos, né? Mas, para iniciarmos, antes de seguirmos aqui compartilhando aquilo que temos no coração, nós gostaríamos de fazer uma oração. Eu gostaria de pedir ao irmão Jober, então, que nos leve a Deus em oração neste momento. Senhor amado, Pai querido, diante da Tua presença, nós nos colocamos, meu Deus. Mas esta oportunidade que o Senhor nos concede, de que nós compartilharmos com os irmãos que estão nos acompanhando, através, Senhor, desse canal do YouTube, Senhor, a Tua palavra. Que através da Tua palavra o Teu nome possa ser glorificado, que através, Senhor, desse assunto que vamos abordar, Senhor, essas pessoas que estão videologadas, que estão nos acompanhando na sua casa, no seu lar, no seu serviço, elas possam, Senhor, ser impactadas, Senhor, não pelo que vamos falar, mas sim, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que transforma, que liberta. Meu Deus, que através, Senhor, deste tema que vamos abordar, meu Deus, o Senhor possa, meu Deus, adentrar estes lares, essas famílias, e nós possamos verdadeiramente, Senhor, nos entregar à Tua vontade. Abrir mão, Senhor, do nosso eu, abrir mão, Senhor, dos nossos desejos e das nossas vontades e, acima de tudo, viver, Senhor, o Teu projeto ideal, o Teu plano ideal que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim, Senhor, no início desta programação, Senhor, deste, Senhor, assunto que vamos abordar, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor possa permanecer conosco e com todos os irmãos que vão estar, Senhor, nos seus lares, nos acompanhando nesta noite. Amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glorificamos ao Senhor, né, já por aqueles que têm entrado em contato conosco, irmã Carla de Lima, também irmão Jackson Becker. Irmão Jackson Becker é ali de Panambi, também irmão Ezequiel Pinheiro. Deus abençoe aqueles que entraram em contato.
Agora são 22 horas e 18 minutos, 22 e 18, e vamos então seguir com este estudo, com esta meditação. Irmão Christian também, da área Bom Jesus, Deus abençoe, irmão Christian, né, que tem sido uma bênção, né? A gente já algumas vezes tivemos, né, a oportunidade de conversar por um tempo com o irmão Christian, inclusive na época em que ele estava desviado. Eu trabalhei ali na entrada da Bom Jesus, na Lojas Renner, e nós conversávamos bastante, então sempre me alegra de ver o irmão Christian e de conversar com ele. Glória a Jesus. Mas então, irmãos, nós estamos estudando a respeito do perigo de não vencermos a vontade própria. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, a Bíblia nos ensina em diversos momentos da palavra de Deus, é uma doutrina bastante consistente, a doutrina da negação, a doutrina da renúncia, né? E a Bíblia, nós queremos explorar aqui principalmente o exemplo de um homem que na Bíblia Sagrada, ele, embora conhecesse a vontade de Deus, ele não conseguiu entregar-se à vontade de Deus, irmão Gidelson. E a sua vontade própria, né, afastou ele daquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E as consequências dessa desobediência, elas foram destruidoras. Então a gente quer justamente meditar aqui a respeito deste homem e a respeito desta situação que se passa, né, muitas vezes ainda nos nossos dias, quando alguém ele deixa de viver a vontade de Deus, ele deixa de viver os planos, os projetos que Deus tem para a sua vida. Por quê? Por conta da sua vontade própria. Então, embora ele conheça a vontade de Deus, embora ele entenda o que é que Deus quer dele, mas por conta da sua vontade prevalecer, ele acaba perdendo aquilo que Deus tem para a sua vida. De quem que nós estamos falando, então, irmão Jober? Nós estamos falando de Balaão. Exatamente, estamos falando de Balaão. Vejam os irmãos, né, que... Não sei se o irmão Gidelson e o irmão Jober arriscam aqui dizer qual que é o significado de impiedade. O que é um ímpio? Bom, a gente ouve falar bastante, mas o termo hoje me surpreendeu, a maneira como o irmão apresentou, então acho que é melhor, irmão, trazer para todos nós aí com mais detalhe. Exato. O que é o termo ímpio, irmão Jober? O termo, a impiedade, né, a gente sempre fala, né, nós somos cristãos e existem os ímpios. Né? Mas o que seria um ímpio? Né? O ímpio, segundo nós temos estudado, inclusive na escola bíblica, é aquele que não considera Deus em seus caminhos, aquele que não considera Deus em suas decisões. Então, o que torna uma pessoa ímpia ou não é se ela frequenta ou não uma igreja somente, né? Mas o significado da impiedade é alguém que considera ou não considera Deus nos seus caminhos. Então, à medida que eu considero Deus nos meus caminhos, à medida que eu considero Deus nas minhas decisões, eu não sou um ímpio. Então, eu sou um cristão, efetivamente, eu sou um seguidor de Cristo, eu considero Cristo nas minhas decisões, eu considero a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada nas minhas decisões. Então, eu não sou um ímpio. Mas eu me torno um ímpio à medida em que eu não considero Deus nas minhas decisões. E o fato de eu ser um ímpio não se dá porque eu não frequento uma igreja. Esse é o ponto. Mas se dá pelo fato de eu considerar Deus nas minhas decisões ou não. Quer dizer que, ainda que eu esteja na igreja... Eu posso... Exatamente. Exatamente, irmão Jober. Eu posso estar na igreja, eu posso, quem sabe, até conhecer a vontade de Deus para a minha vida,
Mas se eu não considero essa vontade de Deus Na ação prática, na ação prática do meu dia a dia, é como se eu... conhecimento Nada teórico. vale, né? É um conhecimento tão somente teórico. E aí que entra também essa questão, né, irmão Gidiaus, que acho que é importante o senhor também destacar, sobre quando a Bíblia fala, por exemplo, que nós que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que conhecimento seria esse? Exatamente. A palavra até menciona a passagem das mulherinhas, que a gente tem refletido nas leituras bíblicas da quarta-feira, onde ele relata as mulheres da nobreza, à época, que procuraram conhecer os novos ensinamentos que estavam chegando e aprendiam, e a palavra diz que elas aprendiam sempre, porém sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Então, quando aquele conhecimento, aquele aprendizado, ele se torna uma questão puramente teórica e ele não toma uma ação prática na decisão do dia a dia, aquilo se torna uma coisa inócua, se torna simplesmente mais um conceito de uma coisa descolada, mais uma vã filosofia. Exatamente. E que coisa triste, né, irmão Gidielson, irmão Tiago, amado ouvinte está nos escutando, nos acompanhando, é você, infelizmente, viver dentro da igreja e não viver uma plenitude do evangelho, né? Você estar, quem sabe, assentado ao lado de pessoas que estão ali vivendo uma plenitude do evangelho, vivendo uma plenitude da vontade de Deus para a vida delas, vivendo no projeto ideal de Deus para a vida delas, e você está ali, infelizmente, no raso, né? Não se aprofundando em tudo aquilo que Deus tem para a vida, para a sua vida, né, até mesmo, né? E aí acaba, então, na prática, sendo um ímpio. Ainda que frequentando a igreja, ainda que, quem sabe, chame outras pessoas de ímpio, mas aquela pessoa acaba se tornando um ímpio, ela acaba não considerando Deus nas suas decisões. Dentro da igreja, né? Exato. Então ela conhece a vontade de Deus, mas ela não considera a vontade de Deus no momento de tomar efetivamente as suas decisões, porque sempre ela prevalece o que? A sua vontade própria. Então é justamente isso que nós estamos estudando, o perigo de não vencermos a vontade própria, né? Então, vejam que essa questão da impiedade, né, é uma questão que nós precisamos vencer na prática. E tem um ponto, um detalhe que o irmão Gidielson não mencionou, que é o seguinte: a palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A palavra conhecer, né? O conhecer, a ação de conhecer, esse verbo, ele era utilizado no tempo, e até hoje ele é utilizado também, mas naquele tempo, no original, essa palavra conhecer, ela simbolizava também a relação íntima entre um homem e uma mulher. Até hoje a gente escuta isso, alguém falando, né, sobre o conhecer, né? Às vezes até os pais, nos livros infantis, né, no livro para crianças, às vezes fala, o pai conheceu a mãe, né, se referindo de uma forma mais branda a respeito da relação íntima entre um homem e uma mulher. E justamente o vencer a impiedade, o chegar ao pleno conhecimento da verdade, implicava, né, em a verdade se fazer carne, em se fazer um com a verdade, né, se fazer um com a palavra de Deus. E o que isso tem a ver com o contexto que a gente está estudando? Porque nós vemos aqui um homem que ele ouviu falar da verdade, ele ouviu falar aquilo que Deus queria para a vida dele, ele conheceu de uma forma superficial, ele entendeu de uma forma superficial, né, a vontade de Deus para a sua vida, mas na prática ele não exerceu a vontade de Deus. E isso trouxe consequências para a sua vida. E nós queremos falar sobre Balaão. Então a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Números, no capítulo 22 e no versículo 5,
a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer que enviou ele mensageiros a Balaão. Quem estava enviando mensageiros a Balaão? Balaque, né, que era um rei da terra prometida, da terra de Canaã. Então, trazendo uma breve contextualização para os ouvintes, e reitero aqui que os irmãos sintam-se à vontade aqui para comentar, deixar o seu like, compartilhar a programação. Nós já temos aqui muitos irmãos em contato conosco. Temos o irmão Oséias Pinheiro, que Deus abençoe, o irmão Christian Bittencourt, a irmã Maria Rosângela Fortuna, que pede inclusive oração pela sua família. Nós vamos estar orando. A irmã é da congregação Itacolomi. Também o irmão Jorge Wolff, que Deus abençoe, a irmã Daniela, irmão Christian Crisóstomo, irmão Pedro Wolff, a família Wolff está em peso. Glória a Deus. Acompanhando o irmão Pedro hoje, chegou aqui em Porto Alegre, vindo do seu trabalho lá no Paraná. Deus abençoe, irmão Pedro, também a irmã Áquila, Deus na frente, amém, glória a Deus, irmão Mateus Belico, irmão Michel Carlos, que Deus abençoe os nossos irmãos. Irmão Michel é ali da área Itajaí, que Deus abençoe o irmão. Também a irmã Alexia Barbosa, da área norte. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão acompanhando a programação. Sinta-se à vontade para fazer seus comentários. A irmã Isabel, irmão Thiago. A irmã Isabel também, Deus Glória a abençoe. Deus. Também a irmã Paola. Olha aí. Glória a Deus. Seja Deus. Então, irmãos, aqui a gente observa que Deus, ou melhor, Balaque enviou mensageiros a Balaão num momento específico do povo de Israel. Que momento era esse? O povo de Israel saindo do exílio, saindo do Egito, passaram por um período no deserto e agora eles vão invadindo as cidades na terra, e Deus vinha com eles e eles vinham destruindo as cidades que estavam ali no caminho de eles tomarem controle da terra prometida. E então Balaque, que era um dos reis que habitava aquela terra, que havia sido prometida por Deus para o povo de Israel, então ele, observando que Israel vinha destruindo todas as nações, ele falou assim: eu vou precisar criar uma estratégia, não adianta eu enfrentar esse povo, eles vão me destruir, como eles destruíram outras nações, até mesmo mais fortes do que eles, quem sabe. Então, o que nós vamos fazer? E ele ouviu falar de um homem que tinha comunhão com Deus. Ele ouviu falar de Balaão. E então, ele, sabendo que Balaão era um homem que tinha comunhão com Deus, que tinha uma sabedoria de Deus, ele enviou os mensageiros, isso está registrado no livro de Números, capítulo 22, versículo 5, enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. E ali eles pediram ajuda a Balaão, para que Balaão viesse a dar um caminho, uma saída, para que eles não viessem a ser vencidos pelo povo de Israel. E Balaão, então, ele pede que aqueles homens aguardem até que Deus fale com ele. Então, nós vemos que Balaão, ele tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que, assim como Balaão esperava, Deus falou com ele. Então, disse Deus, Números, capítulo 22, e versículo 12, diz assim: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então, o que Deus disse para Balaão? Não irás, não irás. Tu não deves ir junto com estes homens
enviados por Balaque, né? E, de fato, Balaão obedeceu aquele homem que tinha comunhão com Deus. Agora, ele entendeu a vontade de Deus para a sua vida, ele compreendeu o que Deus tinha para a vida dele, e ele disse para os príncipes que haviam sido enviados, ele disse assim, eu, de fato, não vou ir com vocês. Eu não vou ir com vocês, eu não vou diante do rei Balaque, né? Mas, embora ele tenha entendido que Deus havia dito para ele, não irás, né? A Bíblia diz que Balaque, o rei dos Moabitas, insistiu e enviou mensageiros a Balaão de uma nova vez, né? Outra vez, uma segunda vez. E aí a Bíblia diz assim, de novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Ou seja, dobrou a aposta. Dobrou a aposta, como diz no mundo, né? Dobrou a aposta. Ele fez uma proposta mais agressiva para Balaão. E diz, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disserdes. Aqui a gente vê um ponto bastante interessante e um ponto-chave aqui do estudo que nós estamos querendo meditar nesta noite, que é o seguinte, irmãos, por que razão Balaque procurou Balaão? Por que razão Balaque procurou a Balaão? Esse é um primeiro ponto que nos chama a atenção enquanto nós estudávamos. Por que Balaque procurou Balaão? Porque Balaão tinha comunhão com Deus, né? Balaão, ele tinha intimidade com Deus. Balaão, ele entendia, ele conseguia entender a vontade de Deus. Então veja, irmãos, que muitas vezes o que o mundo vê em nós, o que o mundo muitas vezes nos procura para fazer essas apostas dobradas, como disse o irmão Gidielson, né, é justamente a presença de Deus que está em nós. Então, a partir do momento que nós entendermos isso, irmão Gidielson, nós vamos saber que não importa se eu aceitar a oferta do mundo, se eu aceitar aquilo que o mundo está colocando diante de mim, eu vou perder a essência que levou eles a me procurarem. Do que tem de fato valor. O que tem de fato valor. Porque irmão Tiago, irmão Gidielson, justamente Balaque procurou Balaão porque ele não tinha no meio dele alguém que tivesse intimidade com Deus. E é justamente isso que o mundo vem até nós procurar. Então, uma vez que eu ceder para o mundo, eu vou estar dando para o mundo aquilo que lá no mundo é tão comum, muitas das vezes. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aqui a gente começa a entrar na essência daquilo que nós estamos estudando. Ou seja, veja, irmãos, a gente observa isso de uma maneira bastante clara. Muitas vezes, eu fico observando na minha vida, né? A gente via, irmãos, coisas que eram impossíveis de acontecer, Num olhar humano num falando, olhar né? humano falando, em várias áreas da vida. Era justamente ali que o diabo ele procurava agir. Era justamente ali que o diabo procurava fazer ofertas que a gente, com um pouquinho de discernimento espiritual, a gente via que era uma coisa maligna, uma ação maligna. Era, né, a gente observa, vamos dar exemplos práticos, né? Então, por exemplo, uma moça, ela é casta, né? Ela nunca teve
relação sexual. Os moços da sua escola, os moços do seu Meio trabalho, social, do né? seu meio social, eles não estão acostumados com isso. Hoje a gente sabe como está a sociedade. Isso é cada vez mais raro, esse comportamento de castidade, por exemplo, né? E ali tem uma moça que cresceu na igreja, que por guardar os princípios bíblicos, os princípios divinos, por esperar em Deus, ela tem aquilo que hoje o mundo acaba dando valor. Se torna um troféu de exclusividade. Né? Se torna um troféu de exclusividade. Só que, quem sabe... Em meio a essa pureza, em meio a essa inocência da parte da moça, ela não consegue, digamos assim, perceber isso, né? Nesse meio social que ela está inserido, que, né, infelizmente, tem que viver ali, digamos assim, né, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, da faculdade, né, na sua rotina semanal ali, né, ela tem que ver e muitas vezes não se dá por conta disso, né, irmão Thiago? Exato, exato. Então, às vezes, né, para uma jovem moça, quem sabe na escola, no seu ensino médio, né, aquele rapaz que ele já teve lá relação e com as meninas mais populares da escola, e ele também é um rapaz extremamente popular, e na cabeça dela, né, com todas as perseguições que quem sabe enfrentou no mundo, e às vezes, né, com uma estima baixa, então para aquela moça, né, por mais que ela não queira, mas inconscientemente aquele rapaz ele está tão distante, né, aquele conquistador, aquele galã da escola, e daqui um pouco, justamente aquele galã, ele vendo algo de Deus na vida dela, diferente de tudo aquilo que ele com facilidade alcança, ele vê ali um troféu, ele vê ali alguma coisa que chama a atenção dele. Mas é justamente se ela entregar aquilo para aquela... Se ela abrir mão daquilo que por Deus ela tem, ela perde tudo, ela se torna como qualquer outra. E quem sabe até para aquele rapaz galã, aquilo se vai, aquilo perdeu a graça. Né? E assim é nas mais diferentes áreas da vida. Porque como aconteceu com Balaão, eles estavam diante de um risco. Né? Era uma necessidade combater o povo de Israel, que estava vindo contra eles. Era em grande número, então eles tinham ali um objetivo em comum de defesa. Porém, Balaão ele teve a revelação de que não, aquele povo é um povo abençoado. Então, nesse exemplo que o irmão Tiago está dando, de seja lá um rapaz ou uma moça, que recebe uma proposta. Então, ele também, quem sabe, está lá numa fase de hormônios e ele está vendo aquela necessidade, não é? Ele está vendo uma questão que lhe chama a atenção e que lhe parece uma questão necessária. Lhe é uma demanda presente e necessária. Então, ele diz não da primeira vez. Só que o que a gente percebe ali é que Balaão ele não disse não de imediato. Está ali escrito que, no 13º versículo, ele diz, levantou-se Balaão pela manhã. Então, os camaradas chegaram e dormiram lá. Ele pensou, ele não foi taxativo na resposta. Ele deu um tempo para consolidar a própria ideia, embora Deus tenha falado com ele naquela madrugada. Né? É claro, nesse primeiro momento, ele não tinha conhecimento de que aquele era um povo abençoado. Só que a partir daquele momento, Deus disse para ele, não, tu não vai com eles. Ou seja para o rapaz, seja para a moça, tu não vai ceder a essa oferta aí. Por quê? Porque tu é abençoado, tu é abençoada. E aí? O que aconteceu com o Balaão na segunda oferta, quando os príncipes foram mais honrados, não é? Quando eles foram com uma proposta muito mais, um prêmio muito maior? E algo muito interessante, irmão Gideus, que eu lembro que o irmão Tiago, inclusive, até em outras oportunidades comentou, que o inimigo, mais trazendo para a prática, ele nunca vai ter pressa em nos derrubar, irmão Gideus. Você jovem que está nos acompanhando, você que está aí assistindo essa programação, o inimigo nunca vai ter pressa para nos derrubar. Pode ver, Balaque tentou a primeira vez. E para Balaão estava muito claro que não era para ele ir. Mas, como o irmão Gideus falou, ele dobrou, né?
Segunda vez ele foi bem mais Aumentou intenso, o né? prêmio. Aumentou, né? E muitas das vezes é assim com nós, no nosso dia a dia, né? Na prática, digamos aumentou assim. o prêmio até o O ponto que ele inimigo disse. vai ver que a gente não vai ceder uma vez, ele vai trazer, quem sabe, uma outra proposta, que aos nossos olhos humanos carnais, vai ser até atrativo, né? Exato. Só para complementar, no primeira vez ele disse, ó, a gente está com um problema aí, os caras estão vindo. Então a gente tem uma necessidade e um problema em comum. Ele ora a Deus, Deus diz para ele, olha, não, é um povo abençoado. Aí vão e voltam os príncipes mais honrados. E ao invés de dizer, ó, a gente tem um problema em comum, eles chegam e dizem, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, além de um problema em comum, além de uma necessidade, agora eu quero te Olha, dar um presente. Tá Agora tem um atrativa prêmio essa grande proposta pra ti. aí, né? Além de resolver a demanda, tem uma premiação maior ainda. E a gente vê o que, irmãos? Que, né, justamente, é isso que eu quero deixar claro para você entender. Eu falo isso para os jovens e isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Veja, o que o diabo quer é o que nós temos, a comunhão com Deus. Né? O que atrai o mundo. Porque, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, que nós somos a luz do mundo. Então, a gente chama a atenção do mundo. Né? Na escola, no trabalho, a gente chama a atenção do mundo. E a luz, ela não compactua com as trevas. Então, por isso que muitas vezes nós somos perseguidos. Por isso que muitas vezes a gente é confrontado. Mas, embora a gente seja confrontado, embora nós sejamos confrontados, embora haja embates, aí a gente começa a esperar do mundo que o mundo é nosso inimigo. A gente se sente, muitas vezes, com uma estima baixa. A gente se sente, mas, né, eu cresci na igreja, então vivi muitas vezes isso. A gente, todos os colegas, muitas vezes, zombam, não querem, depois, tu não queremos que tu ande com a gente, depois tu não pode ir nas festas, depois tu não vai sair com a gente, né? Tu não bebe, tu é o crente, tu é isso, é aquilo, tu não pega as gurias, tu não... Então, tantas coisas que muitas vezes o mundo, ele vai falando para nós. Só que o que nós precisamos entender, irmãos, é que, ao mesmo tempo que o mundo, ele nos rejeita de um lado, na política, existe uma máxima, que é o tal do morde e assopra, né? Então, nos interrogatórios, sempre se fala que tem o policial bom e o policial mau, né? Então, por exemplo, na política, primeiro você dá um choque, você diz assim, nós não vamos liberar nenhum recurso para estas escolas que são, né, gerenciadas por grupos políticos que são distantes dos meus, que não são os mesmos que o meu. Então ele pega, chega e dá uma agredida. E aí a pessoa se apavora, mas eu não vou receber recurso, mas e como é que eu vou administrar? Aí ele diz, não, mas nós podemos sentar numa mesa de negociação. Aí assim morde e assopra, né? Morde e assopra, morde e assopra. Diz que não, para depois negociar e trazer a pessoa para o seu lado. E assim é a história do policial mau e do policial bom. Então, diz que nos interrogatórios, uma das estratégias que se usa nos interrogatórios é que chega lá o policial e diz, eu vou arrebentar esse sem vergonha. Não, mas aqui, ó, me deixa um minuto com ele aqui que eu vou serrar ele, eu vou dar um tiro nesse sem vergonha. E aquela pressão, né, isso hoje em dia talvez não aconteça mais, mas no passado se tinha muitos casos onde isso acontecia. E aí um policial, não, mas olha, eu vou arrebentar com esse camarada. Aí saía aquele policial mau e entrava um policial bonzinho. Não faz isso. Vamos resolver aqui. Vamos resolver aqui. Não. Peraí, não, sai daqui, deixa eu conversar com ele. E aí vinha aquele policial bonzinho e pega aqui, toma um café, toma uma Coca-Cola, eu quero te ajudar, eu não quero que tu fique na mão desse meu colega ruim. E assim é o mundo.
ao mesmo tempo que o mundo nos agride, nos oprime, nos faz sentir mal, nos faz sentir inferiores às vezes, depois esse mesmo mundo, ele vem com uma proposta mirabolante. E isso daí nos atrai. Porque a pessoa, né, todo mundo zomba daquele crente, todo mundo zomba daquela moça, do seu cabelo, da sua roupa. E daqui a um pouco aquele galã, aquele bambambam da escola, ele chega e começa a dar assunto para ela, começa a se interessar por ela, e começa a mandar mensagem, começa a querer conversar. E aí aquilo gera, mas o mundo não me rejeita, né? Assim também o moço acontece, né? Acostumado a sofrer, a ser perseguido, a ser zombado às vezes, né? E aí daqui a um pouco chega aquela personalidade da escola, do colégio, do trabalho. Os príncipes mais honrados. Os príncipes mais honrados. Mas o que você precisa entender? Né? Que assim aconteceu na Bíblia Sagrada com diversos homens. Assim aconteceu com Daniel. Daniel, na palavra da oferta, que foi ministrada ontem pelo irmão Fábio Sartori, ele falou isso. O diabo procura os excelentes. Então veja, o Nabucodonosor, que representa o mundo, né, ele disse, traz os melhores, aqueles que são mais doutos, aqueles que são mais sábios, mais inteligentes. Né? Assim também o diabo com Jesus fez. Né? O diabo com Jesus ofereceu os reinos desse mundo, ofereceu a glória deles. Mas tudo isso por quê? Né? Será que o diabo ofereceu o mundo para todas as pessoas daquela geração? Não, ofereceu para Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha algo precioso. E justamente era a obediência de Jesus que o diabo não aceitava. Se Jesus tivesse sujeitado ao diabo, ele seria servo de Satanás. Né? E assim também, se Daniel tivesse se rendido aos manjares, se Daniel e os seus amigos, né, tivessem rendido à estátua, eles não teriam visto o quarto homem na fornalha, eles não teriam visto o milagre da cova dos leões, e nem sequer eles teriam se destacado perante o rei. Porque o que diferenciava eles era justamente a presença de Deus. Era isso que o mundo queria tirar deles. E se o mundo conseguisse tirar deles, como tirou de Balaão, eles se tornariam mais uma pessoa comum. E a gente vê isso também na prática em vários exemplos, irmão Judiaus, que o pastor Humberto reiteradamente tem falado. Sim. Assim como, na verdade, Deus procura os excelentes e capacita os escolhidos e tem um canal de excelência para cada um de nós. À medida que a gente evolui na excelência de Deus, o mundo dobra a aposta. É? Porque, consequentemente, lá fora no mundo, o mundo também vai ver essa diferença em nós cada vez mais, né? Exatamente. Imagina Imagina a consequência da obediência de um jovem, de uma moça, dentro da igreja organizada, com o resultado que isso tem na prática para o mundo espiritual e para todo o projeto de avanço da igreja. Qual é imagina, se o mundo está oferecendo um prêmio dobrado, se o mundo está enviando cada vez mais aí na tua vida um número maior de príncipes e cada vez mais honrados. Tu está dizendo não para semana que vem está vindo um outro em maior número e mais honrados. Será que não tem alguma evidência aí para a gente se dar conta que, poxa, né, ao invés de se preocupar, se colocar de fato na presença de Deus, que foi o que Balaão não fez, e consolidar aquela verdade, aquela realidade da voz de Deus. Né? Balaão ouviu a voz de Deus e ele cedeu na segunda vez. O que o jovem deve fazer então, irmão Tiago, para que isso não ocorra? Qual é o procedimento, qual é o caminho, qual é a conduta? Poxa, o jovem está na aula, ele está na faculdade, ele está no ensino médio, ele está num cursinho, ele está no emprego, ele nem sempre está dentro da igreja. Os amigos nem sempre são crentes. Então, lá fora, quando eu estou com os amigos que não são crentes, qual é a minha conduta? Eu devo dizer como Daniel, digo, olha, eu não preciso nem te responder, sem contar as consequências? Como é que o jovem faz isso? Para deixar de considerar as consequências para si, talvez vendo um negócio que não é real. A promessa de Deus pode estar muito à frente, pode estar distante,
Só que o prêmio dos reis, dos príncipes, ele está ali, é imediato. Exatamente, exatamente. O que acontece, irmão Gidelson? A Bíblia diz o seguinte, essa resposta ela é uma resposta ampla, mas a Bíblia diz uma coisa que é fundamental. Veja, a Bíblia diz o seguinte, que o diabo ele lança os seus dardos inflamados. Então a Bíblia diz que existem os dardos inflamados do maligno. O que são os dardos inflamados do maligno? Os dardos inflamados do maligno é justamente essas ofertas que o diabo vai fazendo. O diabo vai dobrando a aposta, como se diz, né? O diabo vai dando mais, que nem ele fez com Jesus. E o irmão vê que ele vem em cima de uma necessidade, como foi o caso de Balaão. Eles tinham uma necessidade de defesa em relação ao povo. Exato. Então o jovem ele tem uma necessidade, ele tem uma demanda imediata, e é ali que vai vir o dardo inflamado, então? Exatamente. Então o dardo inflamado ele vem naquilo que nós temos necessidade. Às vezes a pessoa está se sentindo rejeitada, a pessoa está se sentindo com uma estima baixa, a pessoa sente que é um patinho feio, e daqui a um pouco vem toda aquela oferta, aquele policial bom, né? Em inglês se fala o good cop e o bad cop, né? Então, o bom policial e o mau policial. Então, é aquela história. E Eu vejo o irmão Tiago, que é aquela situação, né? Que o diabo, ele está ao derredor, né? No nosso dia a dia ali, no nosso trabalho, onde a gente anda, está ao derredor. Então, no momento que nós abrirmos uma brecha ou deixarmos alguma fresta, é justamente ali que o diabo vai buscar entrar, e se nós não cedermos numa primeira tentativa, ele vai vir, que nem fez com o Balaão, numa segunda, numa proposta bem maior, mas ele está ali, ao derredor. É E só ele nós sabe qual abrirmos é a uma brecha e, né? o irmão Gidelson, ele é vendedor, né? Então, veja, irmão Gidelson, é até uma coisa interessante, né? Porque se tu cai na primeira oferta, né? Mesmo caindo, entre aspas, né? Claro que a gente não quer cair, né? Mas mesmo se a pessoa vai cair, se ele cai na primeira oferta, já é mau negócio. Já é mau negócio. Porque se ele ficasse mais um pouquinho, o negócio vinha melhor, né? Se ele segurasse um pouquinho mais, o negócio vinha melhor. Então, eu vejo isso, irmãos, é um testemunho da minha vida também. A gente vê isso na prática, não é uma teoria aqui que nós estamos falando. Uma história Não é também, uma né? história. Tenho certeza que qualquer um de nós três já vivenciamos isso. Né? Propostas De do forma diabo. alguma nós estamos aqui, tipo, né, contando histórias aleatórias. Não, muito pelo contrário. Estamos aqui, num primeiro momento, relatando uma história bíblica, né? E também trazendo para a prática nossa, do nosso dia a dia, né, irmão Tiago? Eu me lembro que até os meus colegas, eles usavam termos, né? Às vezes, quando os meus colegas mesmo, às vezes eles reconheciam isso, né? Eles diziam, mas Eu lembrei de uma minha aqui. como é depois, que... irmão Tiago. Alguns colegas diziam assim, mas como é que isso foi acontecer? Como é que veio uma proposta assim para ti? E usavam alguma expressão, dando uma ideia assim como que... né, eu já ouvi uma expressão e que ela é absolutamente incorreta, mas que representa só aquilo que o mundo fala para nós. Mas assim, Deus dá asa para quem não sabe voar, né? O pessoal Da fala, luz para cego. da luz para cego, né? Então eles usavam isso. Mas isso aí é luz para cego, porque tu não gosta, tu não quer. Como é que pode? Nós que queremos aqui, que estamos fazendo de tudo para chegar aí, e agora tu não vai ir. Mas que absurdo, né? Então, a gente vê tanta coisa. Um exemplo simples, né? Eu me lembro que teve um ano que um time de futebol aqui de Porto Alegre, ele foi para a final de uma competição internacional, né? E eu me lembro que uma pessoa que ela era sócia desse clube de futebol, e eu me lembro que os colegas alucinados, né, querendo comprar ingresso para o jogo, alucinados, e ofereciam na época R$200, R$250, porque praticamente só tinha ingresso para sócio, né? E aí eles ofereciam R$250, R$300, que naquela época era muito dinheiro, que hoje seria R$900, R$1.000, eles ofereciam por uma carteirinha para poder entrar no jogo. E chegou um professor que gostava muito de mim e disse, eu tenho 2 carteirinhas. Nossa, proposta de balaque aí, ó. Exato. Eu tenho 2 carteirinhas e a minha filha, não sei quem, não vai ir, então eu posso te levar com a carteirinha dela. Então, veja,
claro que isso era no início da minha jornada. Então, é uma proposta, um exemplo que eu estou dizendo lá baixo, né? Uma proposta baixa. Não digo que isso me gerou um transtorno, né? Talvez nem fosse a tua inclinação. Mas, não, até que eu, naquela época, Gostava. a inclinação do futebol era uma luta que eu sempre tive, né? Que eu tinha muito. Então, aquilo mexeu comigo, mas se for comparado com outras propostas que foram vindo ao longo da minha vida, como o diabo foi dobrando, não tem comparação, né? Então, muitas ofertas, muitas propostas o inimigo foi fazendo ao longo da nossa vida, e a gente vê justamente elas aumentando. As propostas do diabo, elas vão aumentando, meu João. O senhor ia falar alguma coisa também? Isso é um exemplo meu prático também, né? Ali no meu meio onde eu trabalho, né? E é incrível como isso que nós estamos falando e relatando aqui é uma grande verdade, porque, por exemplo, ali no meio onde eu trabalho, né? O pessoal que está ali em volta da loja, o pessoal sempre chega ali na loja e pergunta, tá, mas, né, tu não costuma compactuar das brincadeiras que a gente faz, a gente não vê você falando palavrão, não costuma falar se tu vai em festa e tal, tu é da igreja, né? Daí eu falei, não, sou da igreja, me criei na igreja, tenho princípios que eu sigo, que eu creio da palavra de Deus e tal. Ah, então tu é pastor? Eu falei, não sou pastor. Não, então nós vamos te apelidar de pastor, porque tu é um cara diferente. E aí, nesse meio social ali onde eu estou inserido, eles me apelidaram de pastor. Por quê? Porque eles viram, né, como o irmão Thiago falou, como nós estamos comentando, algo diferente. O mundo, ele olha para nós e vê algo diferente em nós, né? E, mesmo assim, todo dia, volta e meia, vem alguma proposta de algo totalmente ilícito, né? Mas a gente tem que estar firmado em Deus e convicto, né, dos nossos fundamentos, daquilo que nós cremos, para todo dia dizer não pro inimigo. E aí é que entra, né? O que acontece? Veja, a Bíblia diz, porque o diabo, irmãos, a gente precisa entender uma coisa, o diabo, ele sempre usa, ele tenta imitar Deus. Ele tenta imitar Deus. Então veja, a Bíblia diz que o povo de Israel adorava onde? Adorava no templo. Porém, quando houve a divisão das 12 tribos, então as duas tribos que ficaram com a região geográfica onde ficava o templo, né, elas tiveram o privilégio de continuar indo no templo. E as 10 tribos que ficaram sem o templo estavam com aquele problema, elas tinham que se deslocar lá para o templo. Então, o que o diabo fez, né? O rei de Israel, o rei das 10 tribos, ele pegou e levantou lá 2 postes ídolos e disse, não, vocês não precisam ir lá no templo. Vocês podem adorar aqui, não mais no templo, mas nesses postes ídolos. Vocês vão precisar caminhar menos, vai ficar mais confortável, não vão precisar fazer toda essa viagem e vai ser a mesma coisa. Agora veja, o que é mais agradável, né? O que é mais bonito? O que é mais um templo ou dois ídolos, 2 postes ídolos? Obviamente que o templo tinha um simbolismo, e a presença de Deus, obviamente, muito mais, não tem comparação. Mas o diabo, ele sempre procura criar aquilo que imita como se fosse Deus. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus, ele nos promete o quê? Que ele vai nos surpreender. Deus promete nos surpreender. Então, o diabo, ele procura imitar Deus. E ele cria algumas surpresas pequenas, que quando a gente nega aquelas surpresas e a gente vive o que Deus tem para nós, a gente vê que aquelas propostas do diabo não tinham comparação com aquilo que Deus tinha para nós. Mas o diabo, ele age dessa mesma forma. Assim como Deus, ele nos surpreende, o diabo, ele também nos surpreende. Mas onde é que está o risco? O risco está quando nós temos uma vontade própria e a gente não considera Deus nas nossas decisões. Então, voltando para o perigo, qual que é o perigo que nós estamos falando aqui? É o perigo de alguém não vencer a vontade própria. Então, a pessoa... negociar com a vontade própria. O que a gente vê, Balaão,
ele não era do povo de Israel, correto? Né? E, Acreditamos que não. até porque não conhecia. Exato. Deus falou para ele que o povo era um povo abençoado. Exato. Então, na primeira investida, ele recebe os enviados dos príncipes e eles passam a noite. Na noite, Deus fala com eles e diz: olha, não vai contra. De uma forma bem clara, né? Foi bem claro. Deus disse: olha, não vai contra, é um povo abençoado. Os príncipes voltam até Balaque e Balaque envia novos em maior número e mais honrados. E chegam lá e diz: olha, eu faço tudo para ti, vem até mim. E aí, o que Balaão faz? Ele já tinha a palavra de Deus dizendo que não vai contra eles. É um povo abençoado. É um povo abençoado por mim. E ao invés de simplesmente ser taxativo, como foi Daniel no exemplo do irmão Tiago, dizer: olha, eu não preciso nem te responder, eu já te respondi isso aí. O que ele diz? Ele põe um preço. Olha, nem que ele me desse toda a casa, né? Ali respondeu Balaão aos oficiais: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor. Embora ele tenha posto a palavra, ele colocou uma condição, como se aquilo fosse o máximo que o outro lado poderia ter feito. Então, Exato. o que ele faz? Ele disse, fiquem aí, que eu vou perguntar para Deus de novo se ele já não mudou de Deus ideia. já tinha falado, né? E aí? Quantas vezes essa mesma realidade recai sobre nós? Né? Às vezes a nossa vontade, a gente tem uma necessidade. Em cima da necessidade, o mundo dobra a aposta e manda um prêmio. Para além da solução da necessidade, a gente tem um benefício sobre aquilo. Então Deus já disse não da primeira vez. Na segunda eu preciso pedir para que ele diga não de novo ou está resolvida a demanda? Não é? Exatamente. Aí o que aconteceu? Como ele voltou para questionar a Deus, Deus já tinha dito que não, ele já tinha dito para os homens que ele não ia ir, aí os homens voltaram, dobraram a aposta, como a gente falou, trouxeram uma proposta muito maior, e aí ele titubeou, ele ficou na dúvida, e em vez de já imediatamente rechaçar aquilo, ele abre a margem para a dúvida, ele vai orar a Deus de novo, e aí o que Deus diz? Deus diz para ele, veja, olha o que Deus falou. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Levanta-te e vai com eles. Então Deus disse para Balaão, vai. E aí, agora surge uma dúvida. Bom, mas se Deus tinha dito que não, agora Deus tinha dito que sim, né? Ele mudou de ideia? Deus mudou de ideia? O que aconteceu? Não, fica claro que Deus não tinha mudado de ideia. Por quê, irmão João? Tem, inclusive, um evento subsequente, né, que deixa claro que Deus, na verdade, não queria que ele fosse, mas simplesmente, né, Deus respeitou a vontade própria de Balaão. Balaão ali estava sendo, de certa forma, um ímpio, porque ele não estava querendo a vontade de Deus, ele queria impor a sua vontade. Mas Deus deixa claro que Deus não queria aquilo. Verdade, irmão Tiago. Inclusive, a gente vê na sequência aqui, ainda no livro de Números, capítulo 22, verso 23, né? Então, vai lá Balaão, mesmo Deus falando que não era para ele ir, ele insistindo, né? Balaão vai lá, ajeita a jumenta e vai, então, em direção ao povo. E nesse percurso que Balaão está indo em direção ao povo, irmão Gidiel, é interessante que numa primeira vez o anjo do Senhor aparece. E Balaão não enxerga o anjo nesse percurso, nesse caminho. Mas o jumento que estava ali, juntamente com Balaão, carregando ele, enxergou o anjo do Senhor. E é incrível a reação, a palavra de Deus vai nos mostrar que Balaão teve para com o jumento. Pois a palavra de Deus vai nos dizer que Balaão começou a espancar o jumento por não entender que o jumento estava vendo o anjo do Senhor. Essa foi a primeira vez. E nos versículos seguintes, no versículo 23, vai ser a segunda vez que durante este percurso, indo até o povo, o jumento vai ver o anjo. E neste segundo momento que o jumento enxerga o anjo, inclusive, o jumento corre para contra uma parede e vai machucar, inclusive, o pé de Balaão. E Balaão, não entendendo novamente pela segunda vez, vai lá e espanca o jumento novamente. Pela segunda vez, por não entender que Deus tinha enviado um anjo
para interromper aquele percurso que ele estava fazendo para ele entender que não era da vontade de Deus para ele ir para lá. Então, vai nos dizer a palavra de Deus no versículo 27 que pela terceira vez durante esse percurso, o anjo vai aparecer. E quem vai ver o anjo? O jumento. Novamente, pela terceira vez, Balaão não consegue enxergar o anjo, mas o jumento que conduzia Balaão enxergou. Misericórdia, um jumento conseguiu entender que havia um anjo enviado por Deus e Balaão não conseguiu entender. Vai então nos dizer a palavra de Deus no versículo 28, que após ter ocorrido tudo isso, e Balaão não entender que Deus tinha enviado um anjo que não era para ele ir, porque Deus já tinha falado com ele, então Deus resolve falar com Balaão, já que Balaão não entendeu que havia um anjo enviado durante esse percurso, esse caminho, então Deus vai abrir a boca do próprio jumento para falar com Balaão. Exato. Né? Que coisa terrível, irmão Tiago, porque assim, ó, um jumento, um animal conseguiu entender que tinha alguma coisa errada durante aquele percurso, que não era para ele seguir adiante. E Balaão não conseguiu entender que era profeta, que tinha, em outro momento, em outro período da história, intimidade com Deus, mas ali naquele momento, irmão Tiago, não conseguiu entender, não conseguiu ver que Deus não queria que ele seguisse adiante. Ele estava fixado na própria vontade. Na própria E não vontade, via estava mais totalmente a cego, realidade. misericórdia, meus irmãos. Exato. E a Bíblia diz... Eu gostaria de trazer a leitura aqui, Eclesiastes 3,19. É um versículo que fala... Vou ler brevemente. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, dá para perceber ali que naquela realidade, o Balaão estava tão entregue à sua própria vontade, que até mesmo o animal pôde ver uma realidade que ele, cego pela sua natureza terrena, no momento em que ele deixa de ver além da realidade humana, aqui está dizendo, qual a vantagem tem o homem sobre os animais? Nenhuma. Se eu deixo de perceber a minha realidade após essa vida, que eu tenho um propósito para além dessa vida, qual é a minha vantagem sobre os animais? Estou vivendo uma vida animalesca, Misericórdia. Pelos instintos. uma vida totalmente dominada pelos instintos e pela vontade natural. Olha que ponto chegou Balaão, né? O mesmo Balaão que alguns versículos atrás estava escutando a voz de Deus e não cedeu num primeiro momento. E olha, por exemplo no... Ele foi seduzido pela vontade à medida que avançou. Aquilo mexeu com proposta. o eu dele, com a vontade dele, com o instinto natural. É que nem assim, ó, um leão, né? Um cachorro. Eu me lembro, agora me veio um exemplo bastante claro. A gente tinha um cachorro que ele foi... Inclusive o nome dele chamava Power. Olha aí. E o Power, o cachorro, ele era um dog alemão dessa altura, né? Um cachorro... Era um leão aquele cachorro. E a gente mandou ele para um... Eu tive... Não, né? Era da família, ali no sítio onde a gente tinha. E o Power, ele foi para um adestramento, para um curso de adestramento, né? E daí era para o Power ficar sentado sob qualquer circunstância, né? Dizia, senta. Era para ele ficar sentado. Aí o instrutor... Sobre qualquer circunstância. Aí o instrutor meio que ficava tentando fazer umas demonstração pra gente lá, né? Pra dizer que ele tava avançando, mas o Power era um péssimo aluno. Aí o instrutor, senta, ele sentava. Aí o instrutor pegava um pedacinho de carne, um negócio, petisco. né? Um petisco. E ficava... E vinha vindo, e o Power assim... Seguia, e não dava uns segundos assim, ele já vinha correndo. totalmente tomado pelo instinto animal, né? Ele já vinha correndo, né? Então ele resistia um pouquinho ali, mas a vontade dele ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, e antes do instrutor dizer vem, ele se atirava. Então, é isso que a Bíblia está dizendo aqui em Eclesiastes. Qual a vantagem tem o homem sobre os animais? Então, o homem que não considera Deus nos seus caminhos, ele age com o mesmo impulso que os animais. Ou seja, o impulso que um homem ou que uma mulher que não considera Deus nos seus caminhos tem, é o mesmo impulso do animal. O impulso de fazer o que lhe dá na cabeça, né? Puramente por instintos, por necessidade. Por necessidade. Então, eu estou sentindo necessidade
né, de ter uma relação, preciso. Aplicativo de mensagem, aplicativo de relacionamento, e começa. E a coisa escala. Né? E a coisa escala. E assim também é na igreja. Se a pessoa não considera Deus o seu caminho, ela sente a necessidade. Né? Às vezes a Bíblia diz, não é bom que o homem viva só. Então a gente tem essa necessidade. Aí, assim como o homem, a pessoa se move pelos instintos. Ela começa a conversar com uma aqui, começa a conversar com outra lá. A moça também, às vezes, está conversando com 2, 3. O moço também dentro da igreja. Esperando o prêmio maior. Esperando o prêmio maior. Exatamente isso. Esperando o prêmio maior. Que diferença que há entre os animais. É a mesma coisa que os animais fazem. Qual a vantagem do homem? Qual é a vantagem? Isso não somos nós que estamos falando de uma forma pesada, é a Bíblia Sagrada. A diferença existe no momento em que você considera Deus nos seus caminhos. Aleluia. A diferença está no momento em que você traz Deus para as suas decisões. Isso um animal não pode trazer. Glória. Aleluia. Numa exceção, nós vemos que a mula trouxe. Mas foi um caso excepcional. Né? Nesse caso, a mula prevaleceu em relação ao homem. Mas um animal ele não consegue considerar Deus nas suas decisões, ele considera os seus instintos, a sua vontade própria. E assim age o homem e a mulher sem Deus. Assim age o jovem, moço e moça, que não considera Deus nos seus caminhos. A Bíblia elenca os 3 inimigos da nossa alma: o mundo, a carne e o diabo. É uma tríade tenebrosa, né? Então, a gente, ao exemplo de Balaão, ele tinha uma necessidade. A gente tem as nossas necessidades do mais variado espectro. O mundo está ali, como disse o irmão Jober, ele sabe qual é a brecha. O diabo está ali pronto para dar a sugestão ideal, a sugestão perfeita. E o mais triste, irmão Gidelson, olhando esse contexto da história de Balaão, é que lá no versículo 12, Deus já tinha falado com Balaão. Inclusive, se nós olharmos a palavra de Deus, vai nos dizer no número 62, verso 11 de Salmos, que uma vez Deus falou, 2 vezes. Né? A gente deve escutar ali que o poder pertence a Deus. Então, o mesmo Deus que falou com ele lá no versículo 12 não vai mudar lá no outro no versículo seguinte, que novamente ele foi buscar Deus. Então, se Deus falou com você uma vez que não é para você avançar, que não é para você ir, que não é da vontade de Deus você prosseguir nesse relacionamento, ou você prosseguir desta conduta que o seu líder, que o seu pastor já falou que não era para você fazer ou seguir, não tem por que você continuar insistindo com isso. É bem como o Thiago falou, quem sabe as palavras que a gente está falando parecem ser um pouco forte, mas é a palavra de Deus, né? Então, Deus disse não para uma aposta pequena, para uma proposta pequena. Se voltar ao mesmo conteúdo com uma aposta dobrada, eu tenho que orar de novo ou basta a primeira? Exato. O assunto é o mesmo, o tema é o mesmo. Só que ele chegou com uma coisa muito melhor. Deus não previu isso aí? Eu preciso orar de novo. A onisciência, onipotente, enfim, Deus não conseguia saber que, né? Misericórdia, né? Muitas das vezes a gente menospreza até todo o poder de Deus, né? Uma vez que Deus já falou com nós e a gente segue insistindo na mesma situação, no mesmo assunto para com Deus nas nossas orações. Até é uma perca de tempo, né? Nós podendo orar por tantas outras coisas, nós seguir batendo martelo naquele mesmo assunto ainda, que Deus já falou que não é, né? Então, olha, e aí o que acontece? O que aconteceu então com Balaão? Ele estava tão cheio, é como aqui os ouvintes estão interagindo bastante, né? A irmã Aline Vieira até comentou, a nossa vontade nos cega, a vontade de Balaão fez ele perder a visão, perder a revelação. Exatamente isso. É tão intenso a vontade da gente que aquilo supera a razão. Então, no cachorro, né? Que eu dei o exemplo do Power, o cachorro que nós tínhamos, ele estava lá, ele tinha sido ensinado, mas ele não aguentava, ele ficava o que dava ali e se jogava na comida, né? Se jogava no... Ele estava pelo prêmio só. Ele estava só pelo prêmio. Então, e o que acontece, irmãos? A Bíblia mostra que Deus, claramente, veja, preste atenção nisso. Por favor, preste atenção nisso. A Bíblia diz que, pela segunda vez, quando
Deus percebeu que Balaão ele estava insistindo naquilo e que ele realmente estava obstinado naquilo, Deus disse, então vai, né? E alguém pode dizer, mas isso era uma coisa para os tempos de Balaão, isso é uma coisa do Antigo Testamento, um exemplo isolado. Não, veja o que diz a Bíblia na palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que aqueles que têm prazer na iniquidade, aqueles que não creram na verdade, o que acontece? O próprio Deus envia um espírito de engano para que eles se entreguem para aquilo. Né? Então, a mesma coisa que aconteceu com Balaão, a gente vê que é o modus operandi de Deus. É a forma como Deus age. Então, se a pessoa foi confrontada com a verdade, conheceu a verdade de uma forma teórica, mas não quis se tornar um com a verdade, não quis praticar a verdade, o que acontece? Deus envia um espírito do erro. Então tome cuidado, preste atenção, tome cuidado. Porque se você está fazendo alguma coisa que você sabe que não deve fazer, que você sabe que não é a vontade de Deus, você está tomando uma decisão, seja de trabalho, seja de casamento, seja do que for, e você está levando em consideração mais a sua vontade do que a vontade de Deus, você conhece a vontade de Deus, você ouviu falar da vontade de Deus, você consegue entender que você está indo num caminho errado, mas você está insistindo, obstinado nisso, o que você está sujeito a acontecer? Você está sujeito a vir na sua vida um espírito de engano. E aí, daqui um pouco, começa a acontecer os sinais, né? A Bíblia diz que o espírito do engano, ele começa a exercer sinais. Daqui a pouco começa a aparecer sinal, começa a acontecer profecia, começa a acontecer um montão de coisa e não tem nada de Deus. É um espírito do engano para você ser julgado, para você sofrer mesmo. E, irmão Tiago, justamente entendendo, né, que a gente está num programa da juventude, numa fase da vida de você jovem que está nos acompanhando, onde muitas são as decisões que o jovem tem que tomar. Decisões essas que vão impactar o futuro. Decisões para casamento, para sua profissão no mercado de trabalho. Eu costumo dizer que muitas são as decisões que o jovem tem que tomar. Então, essas decisões que vão impactar todo o resto da sua vida, se não forem tomadas em Deus, misericórdia se você for envolvido, como o irmão Tiago estava falando, por um espírito de engano. Você está assim, lascado pro resto da vida, irmão. Infelizmente, se você tomar uma decisão errada, é a brecha que o inimigo precisa para muitas das vezes destruir a sua vida. Infelizmente. Por não escutar, às vezes, um conselho de um líder, por não, quem sabe, dar crédito às palavras que nós estamos falando hoje, que não são palavras nossas, mas sim a palavra de Deus, né? Ou uma conversa com um líder, ou com seu pai, com a sua mãe, com seu pastor, por não dar crédito a essas palavras, muitas das vezes você pode destruir com a sua vida por não dar crédito à palavra de Deus e fazer as coisas conforme o seu eu. E isso vai gerar duas consequências, pelo menos. Essa decisão, essa obstinação, ela vai gerar pelo menos duas consequências. Em primeiro lugar, isso traz prejuízo para a igreja. Traz prejuízo para o reino de Deus. Por quê? Porque o que aconteceu porque Balaão foi obstinado? Em primeiro lugar, aconteceu que ele deu um conselho ruim para o povo de Israel. Ele não amaldiçoou o povo de Israel, mas ele explicou para o rei como é que ele podia fazer para corromper o povo. E aí o rei, então, corrompeu o povo. O rei Balaque, seguindo os conselhos de Balaão, conseguiu afastar o povo de Israel de Deus e trouxe consequências para o povo. Então, quando nós somos obstinados, irmãos, eu vejo, por estar na igreja desde a minha infância, né? Eu vejo quantas vezes eu vi lideranças sofrendo, líderes sofrendo por liderados obstinados, né? E hoje nós
na condição de líderes, também observamos pessoas que não querem conselho, não querem efetivamente considerar Deus. Elas simplesmente tomaram uma decisão e elas querem ir até o fim naquilo ali. E não adianta. Você pode mostrar a palavra de Deus. Às vezes ela mesma sabe, mas ela não quer saber. É como se tivesse blindado seus ouvidos, né, irmão Tiago? É como se fosse um animal, segundo disse o irmão Gideus. Né? Misericórdia. Ela está agindo pelo instinto. Isso que é bíblico, falando sobre conselhos, né? Só para pegar um ganchinho. Salomão falava, né? Na multidão de conselhos não falta sabedoria. Inclusive, o irmão João Ribeiro também participando no chat, falando: ouve o conselho e recebe instrução para que seja sábio nos teus dias, nos teus dias por vir. Então, na multidão de conselhos não falta sabedoria, a gente deve ouvir os conselhos, claro, que conselho das pessoas corretas, né? Das pessoas que estão ali embasadas na palavra de Deus. Sim. Um detalhe bem importante aqui, Balaão vai falar com Deus novamente. Aí Deus disse, olha, vai, levanta-te e vai com eles. Todavia, porém, fará somente o que eu te disser. Porém, fará somente o que eu te disser. Então, tu pode ir lá, tu quer ir, vai. Tu tem o teu livre-arbítrio? Eu já falei para ti não ir, mas tu quer ir, vai. Só que me ouve. Então Deus ainda ia dar mais uma chance para ele. Só que apareceu o anjo 3 vezes e ele não creu. 3 vezes, irmão Deus. É incrível porque na vida do jovem é assim, muitas das vezes, irmão Jesus. Quando tu está tomado pela tua própria vontade, tu já não quer mais ver a vontade do outro. Tão pouco a vontade de Deus, ela está... Imagina, tu está vendo um prêmio imediato. Está vendo a solução de uma necessidade que está ali para agora. Deus está dizendo, dá uma seguradinha. Ou mais taxativamente, ela diz, não é isso aí. Exato. E o jovem é incrível, né? Porque muitas das vezes ele é totalmente envolvido pelas suas emoções, né? Então, e no momento que o jovem está envolvido pelas suas emoções, por mais que Deus use o pregador daquela noite para falar através da sua palavra, uma pregação, um louvor, depois, na sequência, um conselho de um líder, depois, dentro de casa, o conselho de um pai e de uma mãe para dizer, não vai, não participa, não entra nesse grupo, não usa essa roupa, ou isso, aquilo. Mesmo assim, o jovem não consegue entender. E por que isso? Porque é uma característica da juventude. Por quê? Porque você não viu muito, né? Você vê pessoas idosas fazendo bobagem, você vê, mas é bem menos. Por quê? Porque já viu muita coisa na vida, já viu muita gente se quebrando. Então a pessoa mais velha, ela, mesmo às vezes até que não tenha Deus, mas por ver tanta gente quebrando a cabeça, por ver tantos que se arrebentaram, ele já pensa 2 vezes, né? Já não pula da pedra. Já tem os precedentes, né? Já não pula da pedra de ponta cabeça. Né? Já o bobão do jovem, ele chega, ele vê o rio lá, a pedra, ele vai e se joga de ponta cabeça e quebra o pescoço. Falta de experiência, né? Então, a falta de experiência do jovem e a soberba da juventude... Somado com a soberba. Juntado com a soberba da juventude e com os impulsos da natureza, né? Porque na juventude a natureza é mais forte, os hormônios estão a milhão. Então, tudo isso faz com que haja essa obstinação de uma forma mais fácil. Pode acontecer com os mais velhos também, obviamente, mas acontece mais no meio da juventude. Agora, veja, 2 consequências que se geram. A primeira, prejuízo para a igreja, como aconteceu o prejuízo para o povo, né? O povo foi prejudicado por aquela decisão de Balaão. Segundo, prejuízo para a pessoa, obviamente. Então, o que aconteceu com o povo de Israel? Se afastou de Deus, sofreu consequências. E o que aconteceu com Balaão? Morreu ao fio da espada, como está registrado no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 22. Então, aconteceu que Balaão veio, morreu. O fim dele foi a morte ao fio da espada. Então, o prêmio imediato é sempre um prato de lentilhas. É incrível, irmão Tiago, que a palavra de Deus vai falar... Tem diversos versículos para o jovem, né? Mas dentro desse contexto que nós estamos trazendo nesta noite, a gente vai ver a palavra de Deus falando para o jovem assim, olha, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento, que era bem o que nós estávamos falando. Em meio à juventude, muitas decisões têm que ser tomadas, decisões essas têm que ser em Deus, porque senão vai chegar lá, o findar da sua vida e você vai olhar para trás e infelizmente você não vai ver assim que de nada valeu.
Exato. Então, o que acontece, irmão Job? Agora vem a pergunta pra gente. A gente tinha mais coisas para falar aqui. Passou muito né? rápido, né? Passou muito rápido, mas, assim, o que chama atenção é o seguinte: Balaão estava buscando a Deus ou não estava? Balaão, ele queria ouvir a voz de Deus ou não queria? Ele queria. Tanto que ele ouviu. Ele ouvia, né? Mas, entre a vontade de Deus e o peso do prêmio que se apresentava diante dele, aí satisfação imediata falou mais a satisfação imediata falou mais alto. E é justamente isso que acontece hoje em dia na nossa vida. Então, por exemplo, falando, né, de relacionamento, às vezes a pessoa sabe, mas eu acho que isso aqui não é a vontade de Deus para minha vida. O pastor está dando tudo errado. O pastor já tem me dito, me aconselhado. O líder do jovem tem me aconselhado. Mas a pessoa está obstinada, né? A pessoa já ouviu, já sabe que aquilo não é de Deus, mas ela insiste. E assim também no dia a dia, nas mais diversas coisas, né? Então, por exemplo, na própria pornografia, né, a pessoa sabe que é errado, ela tem uma convicção que é errado, mas o prêmio imediato é maior. A satisfação imediata obstina aquela pessoa. Assim também na fofoca, a pessoa sabe que a fofoca é errada, a pessoa sabe que a murmuração é errada, a pessoa sabe que vai trazer uma consequência para a igreja, assim como trouxe a decisão de Balaão. A pessoa sabe que aquilo vai trazer uma consequência, a pessoa sabe que aquilo é errado, aquilo traz um peso sobre ela, mas o prazer de compartilhar aquilo, porque é como se fosse uma necessidade, né? A pessoa sente como se fosse uma necessidade de contar aquilo. Eu preciso contar, a pessoa não consegue guardar aquilo. Então, o prêmio de se esvaziar daquela angústia de ter um segredo, né? O prêmio do prazer de falar mal de alguém, de compartilhar uma coisa ruim, é maior do que o sentimento, o conhecimento. Domínio próprio. Não, o conhecimento de que aquilo é errado. Exatamente. Sobrepuja, né? E aí a gente volta um pouquinho lá ao início. É uma pessoa que está dentro da igreja e não está colocando Deus nas suas decisões, nos seus caminhos. É um ímpio. É um ímpio dentro da igreja. Misericórdia. É um ímpio dentro da igreja, porque o centro das suas decisões, ele recebe a informação do Espírito dizendo não faz, e quando vem a informação do corpo, né, dizendo do prazer que aquilo vai gerar, ele se entrega. E assim também por exemplo, conversas indecentes, inapropriadas, escondidas em rede social, em WhatsApp, que seja. A pessoa sabe que aquilo está fazendo mal, ela sabe que ela está enganando alguém, mas ela vai. Assim também são os jogos eletrônicos, assim é o cigarro, o álcool, a droga. Pergunta para um drogado. Esses dias eu passei por uma senhora drogada aqui na Voluntários durante um evangelismo, e ela chorava, ela dizia, isso aqui é uma porcaria, eu sei que é errado. Então, o drogado sabe que a droga é ruim, mas o prêmio daquele prazer que ele sente pela droga dominou ele. Sobrepuja. Exato. Ele abrir mão daquilo dali, né? E qual o caminho para o jovem se manter na primeira voz de Deus? O caminho é justamente ele buscar a negação da sua vontade. Mas com quais ferramentas? Oração, jejum, né? Com a leitura da palavra, buscando os conselheiros, os conselhos e principalmente a fé. Porque a Bíblia diz que a fé, o escudo da fé, é o que nos protege, o escudo da fé é o que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Por quê? Né? A fé é a certeza de que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Então veja, surgiu um dardo inflamado, o diabo chegou para Jesus e disse assim, se tu prostrado me adorares, eu te darei todo o mundo. Jesus disse, mas Satanás, o Pai vai me dar não somente este mundo, como todas as coisas na terra, no ar, debaixo da terra. O Pai quer sujeitar todo o universo a mim. Então, olhando para o gozo que lhe estava proposto, olhando para o futuro, para as promessas de Deus para a sua vida, Jesus negou aquilo. Então, Jesus tinha fé. O que era mais imediato? Era ele
receber o governo do mundo. Então, pelo meu eu não consigo negar minha vontade, é isso? Não. Eu preciso sujeitar, negar a mim mesmo, por meio da busca a Deus, dando lugar para a graça, porque nós sabemos o quê? Que a graça é o impulso que vai nos gerando a dopamina celestial, né? E vai nos dando aquele impulso de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de ler a palavra de Deus, de vir nas leituras. Aproveitando, né? Se você não tem força para orar, se você não tem força para jejuar, né? Procure ajuda. Por exemplo, nas quartas-feiras, às 20h30, todas as quartas-feiras, às 20h30, os moços e as moças aqui da sede se reúnem para ler a Bíblia. Então venha ler a Bíblia, venha nos cultos, né? Se envolva. Mude a circunstância. Mude as circunstâncias. Não pode vir até a sede, quem sabe, por alguma questão de transporte, né? Procure o nosso líder, nos procure, né, irmão Tiago? Você jovem que participa da juventude, a gente vai estar buscando entender a sua situação. Também tem na segunda-feira oração online da sua casa, você pode estar orando juntamente com a juventude. Exato. Então tem muitas atividades e com certeza Deus estará abençoando você. Infelizmente, as horas passaram muito rápido, mas gostaríamos de mencionar aqui diversos irmãos que estão nos acompanhando. Temos aqui a irmã Isabel Schmidt, mencionou que está também com ela o pastor Natan, a irmã Isabel, o diácono Jonathan Salazar, a irmã Taine. Oh, glória a Deus, casa cheia. Também a irmã Priscila Lima, paz do Senhor, que Deus abençoe a irmã Priscila, irmão Paulo Koch, que Deus lhe abençoe, irmão Paulo, obrigado pela audiência, irmã Kimberly Mauro, paz do Senhor, área pioneira, Deus abençoe, irmã Kimberly. Também Andréa Cruz e de Arivé, lá de Porto Rico, paz do Senhor, Deus les bendiga, Deus les bendiga. Também pastor de Ariel, na audiência, deixou aqui sua mensagem de Porto Rico. Irmã Victória Trindade. Opa! Aleluia! Glória a Deus, irmão Jober. Irmã Jane Jardim. Glória a Deus, irmã Ágata Procópio. Canoas Leste, Guajuviras. Deus abençoe, obrigado pela audiência também. Irmã Elaine Martins. Paz, cheguei agora do culto aqui em Cruzeiro do Sul. Glória a Deus por essa unidade dos irmãos do interior, de outros países. Irmã Fernanda Clavijo, Deus abençoe, irmã Fernanda. Irmã Elaine está pedindo também oração, nós vamos estar orando. Irmã Roberta Belos, aqui da sede, Deus abençoe. Irmão Eric Silveira, de São João Batista, Deus abençoe. Irmã Léa Moura e Franciele Bittencourt, aqui da sede, Deus abençoe. Muitos irmãos, glória a Jesus. Joyce Kelly, de Capão da Canoa, irmão Jonas Quemuel, aqui da sede, irmã Raquel Miriane, glória a Jesus, irmão Gidielso, bastante gente. Irmã Nori Nayane, Deus abençoe. Irmão Ricardo Belos, da Vila Jardim, Deus abençoe também. Irmão João Ribeiro, irmã Aline Vieira, Jorge Farias, Deus abençoe, irmão Jorge. Franciele Santos, irmã Késia Silva, Maria Aparecida dos Santos, já havia mencionado e contribuiu bastante com o programa, vamos estar orando também pela irmã. Irmão Cauã, aqui da sede, irmã de Arivete aqui concordando com a mensagem, irmã Keula, Valdelírio, pastor, acredito, pastor Valdelírio, Deus abençoe, pastor. Irmão Guilherme Correia, irmão Ronaldo Bagatini, muito obrigado. Irmão Andersen Gaspar de Almeida, da área Leopoldina. Aqui, bastante gente, hein? Bastante gente. Glória a Deus. Muito obrigado pela audiência. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós cremos que, de repente, Deus pode abrir as portas para nós meditarmos mais a respeito desse tema em outras oportunidades. Nós baseamos nosso estudo na Palavra de Deus, também na revista que nós temos ali na Ramo da Videira, a vontade de Deus nas decisões mais importantes da vida. Muito importante, irmãos, nós meditarmos nos materiais que o nosso ministério tem produzido. A Livraria Ramo da Videira tem sido um instrumento de Deus
Essa semana, esse final de semana mesmo, eu estava lendo alguns materiais da Ramo da Videira, materiais antigos, que às vezes a gente está sempre estudando as revistas mais atuais, mas eu comecei a estudar alguns livros e revistas que a Ramo da Videira tem ali comercializado, e foi de grande edificação para a minha vida, e por isso nós decidimos aqui compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós vamos estar orando e mais uma vez agradecemos aos irmãos pela audiência. Também abro a oportunidade para o irmão Jober, para o irmão Gidielson fazer mais alguma consideração. Da minha parte apenas foi mais tranquilo e agradável do que a gente imaginou que seria. Pois é, né? Passou tão rápido ali, já passou 11, quase 11h40 da noite. Eu faço minhas suas palavras, irmão Thiago. Amém. Foi um prazer a companhia dos irmãos aí e também de todos os irmãos que assistiram. Glória a Deus. Vamos estar orando, então, pelos pedidos de oração e também pela vida dos irmãos que estiveram juntamente conosco. Senhor Deus, te damos graças pelas tuas misericórdias, pela sua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, por essa estrutura que o Ministério Restauração tem proporcionado para nós, Senhor, para a juventude, para que nós não erremos nas nossas decisões. Senhor, o tema deste programa, Senhor, foi como não ser influenciado pela sua própria vontade, o perigo de ser influenciado pela sua própria vontade, o perigo da obstinação, Senhor. E vemos tantas pessoas, e nós mesmos, quando somos obstinados, nós vemos os resultados horríveis das nossas próprias vidas, Senhor. Que possamos refletir sobre esta mensagem e que possamos não estarmos obstinados, não estarmos, Senhor, entregues à nossa vontade como animais, Senhor, que se movem pelas circunstâncias, que se movem pela própria vontade. Em nome de Jesus Cristo, colocamos as nossas vidas nas suas mãos e pedimos as suas bênçãos, pedimos a sua graça. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, abençoa estes ouvintes que estiveram conosco. Olha para cada um desses pedidos de oração. Olha, Senhor, para estes irmãos que têm acompanhado essas programações. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vemos aqui mais irmãos entrando em contato, irmã Jéssica Moraes, irmã Betsy Rivera, irmão Cauã aqui também glorificando a Deus. Que glória a Jesus pela vida dos irmãos. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente.